Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Christian Baeta. É um prazer aqui estar recebendo vocês no nosso canal. Hoje a gente vai trazer um tema que é um pouquinho polêmico, né, com grandes feras aí da área de compliance. Vamos falar sobre compliance em clubes de futebol e em eventos esportivos. Não é isso, Rômulo? Como é que você está, meu amigo? Tudo tranquilo? Tudo ótimo aí, vai ser um papo muito legal, um tema muito importante aí para o futuro do esporte nacional. Compliance, né, que nada mais é do que a adoção de princípios que facilitam a prevenção de irregularidades e monitoramento, né, de atividades de forma ampla e integrada com o objetivo de reconstruir a reputação do esporte e atrair investimentos para a modalidade. Abordaremos também hoje, pessoal de casa, o Estatuto do Torcedor Profut e o monitoramento eletrônico via redes sociais. É isso, pessoal. E para isso receberemos hoje Marcelo Carvalho de Montalvão, diretor da Montax Inteligência. Como é que você está, Marcelo? Tudo tranquilo, meu amigo? Estou muito bem, Christian. Muito obrigado. Obrigado, Romulo, por me receber aqui no seu canal. Parabéns pela iniciativa. Realmente é um tema um pouquinho delicado para se tratar sobre gestão de empresas e, por que não, gestão de clubes, baseado em estratégias de inteligência e de compliance. Então, pessoal, boa noite para os amantes da inteligência, para os amantes do compliance e para os amantes do futebol, claro. Prazer, Marcelo, estar te recebendo aqui. Marcelo, que é um grande amigo, obrigado aí pela disponibilidade. A gente está recebendo hoje também José Luiz Costa da Silva, que é CEO da Cadima Intelligence, para esse bate-papo. Prazer aí, José Luiz. Boa noite a todos, boa noite aos nossos telespectadores aí que nos dão aí a honra de estarem aqui conosco, né? Eu agradeço aí o convite aí do Christian, agradeço o convite do Marcelo, e estaremos aqui debatendo esse tema tão interessante, né? Que com certeza o esporte precisa, e muito. É verdade, José Luiz e Marcelo, temas aí polêmicos, né? Que nem eu já disse anteriormente, né? O esporte aí brasileiro está sofrendo muito com falta de credibilidade. São diversos escândalos aí de corrupção, bem como os estudos, né? Que mostram aumento de endividamento de clubes, federações, e confederações, né? Na verdade, queria já entrar conversando com vocês, de cara logo perguntando se vocês acreditam que a falta de profissionalismo, né, nas estruturas das entidades fez com que esses clubes não apenas perdessem recursos, né, financeiros e aumentassem também suas dívidas, mas, acima de tudo, deixassem passar uma oportunidade real de mudança de patamar do esporte nacional. Zé Luiz? Bem, eu posso... Oi, à vontade, à vontade. Marcelo ou Zé Luiz, tanto faz. Pode iniciar, Marcelo. Então tá. Bem, o que acontece com os clubes de futebol no Brasil e no mundo todo, e com as federações e as confederações, é um problema de gestão de pessoal. Problema de gestão de pessoal, porque quando você integra gestores para essas organizações, você tem que se valer de dois princípios básicos. Cada gestor, cada profissional, seja ele um cartola, seja ele um atleta, ou um funcionário, um empregado do clube de limpeza, você tem que contratá-lo ou elegê-lo baseado em dois princípios. Dois conceitos, na verdade. Um é o conceito moral e o outro é o conceito profissional. O conceito moral está ligado à sua personalidade, à sua honestidade, ao seu passado, o seu background, a sua capacidade de honrar compromissos, a sua lealdade com as pessoas. É um conceito moral. O outro é o conceito profissional. Será que você vai render? Será que esse profissional ele tem capacidade técnica de fazer a gestão de uma organização, de um clube de futebol, ou de jogar futebol, se for um jogador?
Então, eu entendo que esses dois conceitos são importantes e são interligados. Não adianta você contratar o melhor jogador, mas ele não ter conceito moral, ele ser uma pessoa desonesta, vai trazer problemas para o time, ele vai se envolver em polêmicas, ele vai se envolver com empresas fraudulentas. Isso pode arranhar a imagem dele como jogador, mas pode prejudicar também a imagem do clube do qual ele veste a camisa. No caso dos gestores, isso é muito perigoso também, porque se o gestor, não obstante tiver capacidade técnica, tiver um bom conceito profissional, porém não tiver um bom conceito moral, não for uma pessoa honesta, ele não vai fazer uma gestão baseada nos princípios da impessoalidade, da informalidade, para trazer o benefício para o clube. Ele pode fazer uma gestão que vai favorecer a si próprio ou empresas de amigos a troco de propinas, e a gente está cansado de ver isso no Brasil, não só com clubes de futebol, como também várias organizações, várias empresas públicas e privadas. E é sobre isso, é aí que entra a inteligência. A inteligência nada mais é do que o monitoramento do ambiente, coleta de dados e informações para você saber o que está acontecendo, diferente da investigação, que você cuida de elucidar fatos que já ocorreram, fatos passados, fatos pretéritos. A inteligência, ela busca informações no meio ambiente para tentar identificar vulnerabilidades e prejuízos potenciais à organização, danos à organização. Danos esses que podem impactar na lucratividade da organização, na imagem da organização, na marca, ou talvez impactar até na existência da organização. E para isso a gente tem também a contra-inteligência, que nada mais é do que o monitoramento das ações dos adversários para a gente tentar minimizar, mitigar riscos desses adversários. A contra-inteligência, a inteligência são termos muito utilizados pelas organizações militares, mas também foram adaptadas para as organizações empresárias e não empresárias. No caso, o compliance, ele é um conceito que está muito ligado à contra-inteligência, que são ações de prevenção de danos. Então, eu acho Bacana. Que o futebol, as organizações, elas vão melhorar bastante no Brasil quando houver uma cultura de conformidade com a lei. Quando, desde o gestor até a pessoa que faz a limpeza da piscina, do gramado de futebol, e principalmente os jogadores, porque os jogadores eles vestem a camisa do time, eles são a principal referência para os jovens do nome do time. Então, quando todos esses se comportarem com dignidade, com honestidade, de forma a não prejudicar a reputação, a imagem da organização, do clube, o futebol do Brasil vai deslanchar. Bacana, o Marcelo. Lembrando, o pessoal de casa já está aberto, tá, para as perguntas aí, para essas duas feras aí, para o Marcelo, para o José Luiz. Quem quiser é só enviar aqui no nosso chat, já está com a Armineide aqui, um beijo para a Armineide, grande advogada. Carlos, Gustavo, pessoal, enviem pergunta aqui, tá? José Luiz, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Bom, o Marcelo está falando tudo ali, né? Mas a gente pode também complementar a fala dele dizendo o seguinte, que a gente acredita pessoalmente que pessoas altamente preparadas, elas fazem a diferença em qualquer tipo de atividade. E o esporte também não é diferente, né? A gente vê, hoje em dia, até alguns gestores apaixonados e alguns gestores que são altamente capacitados. Então, hoje, nós vivemos o tempo da capacitação, né? Além da capacitação, eu costumo falar em 3 letrinhas, né? Que são a fórmula mnemônica que a gente chama de chá. Chá, primeiro, você tem que ter o conhecimento. Segundo, você tem que ter habilidade, né? Habilidade para fazer determinada atividade, para fazer aquela tarefa, de forma que você faça muito bem acima da média. E o A, que eu considero o principal, que é a atitude. Em tudo que nós fazemos, nós temos que ter atitude. Nós temos vários casos aí, até pelo tempo do esporte, de pessoas que tinham conhecimento do esporte, uma habilidade muito grande,
mas não tinha a atitude adequada para estar fazendo parte do esporte, assim como jogadores, assim como dirigentes, né? Então, nós precisamos, no esporte, de pessoas cada vez mais íntegras, para que as pessoas possam fazer a diferença. E, principalmente, né, tenham a honestidade e o propósito de fazerem aquela missão que receberam. Bacana, Luiz. Isso é legal. O esporte a gente está precisando tomar bastante chá, né, Cristian? Esse chá aí tá precisando. Mas, graças a Deus, esse chá está se espalhando. E cada vez mais a gente vai vendo gente honesta, habilidosa e com bastante conhecimento no mercado. Isso a gente pode falar aí dos últimos 20 anos, quando a gente começou a militar no esporte. Eu vou emendar aí a resposta de vocês numa pergunta. O Marcelo falou muito da organização das empresas, enfim. Vocês não acham que a organização, o modelo associativo de associação esportiva, com 300 conselheiros tendo que definir as coisas, não atrapalha nessa questão até de compliance, de uma contra-inteligência, de tudo que vocês falaram? Eu digo do futebol brasileiro. Eu queria até adicionar uma outra coisa. O nosso modelo presidencialista também, nosso modelo de formas com deputados, governadores, vereadores, isso também atrapalha. Está na hora de mudar seu modelo empresarial, entre aspas, né? Olha, sim, com relação à participação dos associados, dos clubes, dos conselheiros, existe uma tendência. Os clubes, eles têm muitos conselheiros, né? Então, quando você fala assim, eu sou conselheiro, eu, por exemplo, eu sou conselheiro do Flamengo, mas isso não dá muita importância para mim, eu não me sinto tão digno com esse cargo de conselheiro, porque quando eu vou numa reunião do conselho, tem mais de 100 conselheiros, então são feitas propostas que são aprovadas ou não, nós votamos, mas eu acho que esse modelo ele é muito bom porque ele é participativo. E os conselheiros, eles recebem as atas das reuniões, eles podem propor alterações nas atas. Pelo menos com relação ao Flamengo, a participação do Conselho Fiscal, ela é muito digna, ela é muito transparente. Eu não vejo que esse modelo deva ser substituído por um modelo de gestão autocrática, digamos assim. Mas, realmente, muitas o Marcelo aí travou. Vezes... Opa, voltou. Rômulo, está me ouvindo? José Luiz? Ouvindo perfeitamente. Tá. Nós, por exemplo, o Conselho não tem acesso. Nessa parte é que eu acho importante ser implementado nas empresas e por que não nos clubes de futebol, uma diretoria de compliance, uma diretoria de conformidade, para que o diretor de compliance realizasse o monitoramento dos aspectos mais prejudiciais ao clube, fizesse uma avaliação daquilo que impacta mais no clube, tanto da imagem da corporação, quanto da marca, quanto das instalações e das finanças do clube. Aí você tem o compliance fiscal, tributário, compliance trabalhista, e também desde uma avaliação para saber se os extintores de incêndio estão em dia. Tudo isso, o diretor de compliance ele pode perceber para tentar diminuir danos. Principalmente, ele monitoraria aquelas vulnerabilidades. Por exemplo, ele pode acessar os balanços do clube e verificar onde que o clube está gastando mais dinheiro, se aquela despesa é normal, se ela é uma despesa que está condizente com o serviço que está sendo prestado, como que os outros clubes, aí seria um trabalho de inteligência, como que os outros clubes lidam com essas mesmas despesas, essas questões, para poder antecipar a diretoria, para poder antecipar o Conselho Fiscal sobre problemas que podem ser solucionados antes. Esse é o trabalho do compliance, é fazer uma identificação daquilo que vai acontecer, um problema que vai acontecer, porque os problemas sempre acontecem.
sejam na área trabalhista, na área fiscal, dano de marca, de reputação. Então, eu acho que o conselho ele fica muito refém daquilo que já aconteceu. Então, seria adequado que houvesse um trabalho de contra-inteligência, um trabalho de compliance, para que o diretor de compliance pudesse antecipar problemas que podem vir a acontecer. Isso, no curto prazo, é um investimento, mas no longo prazo, você teria reduzido algumas despesas. Agora, o serviço de compliance, o setor de compliance, ele é uma incógnita, porque você nunca vai ser parabenizado pelaquilo que não ocorreu. Né? Um bom compliance, você nunca vai receber um tapinha nas costas pelo incêndio que não ocorreu, pelas mortes que você evitou, pelo jogador de futebol que você recomendou não contratar, porque ele é problemático, tá certo? E a gente tem o caso aí do goleiro Bruno, que é um excelente jogador de futebol. O conceito profissional dele é lá em cima, é ótimo. Agora, e o conceito moral? O que nós podemos falar sobre o conceito moral? E qual o impacto que a contratação de um jogador problemático pode trazer para a imagem do clube? Então, essa é uma questão também de compliance. O compliance ele não determina, mas ele opina. Verdade. A gente tem até uma pergunta aqui do Gabriel Aguiar, Zé Luiz. Como é que é visto o compliance hoje nos eventos esportivos no Brasil? Obrigado aí, Gabriel. Grande abraço. Gabriel, né, o Romo? Trabalhou com a gente. Gente boa. Olha, Gabriel, respondendo a sua pergunta, na minha opinião, pouco existe. Ele precisa ser implementado na sua totalidade. Principalmente dentro do que a lei prevê, né? Dentro do próprio Estatuto do Torcedor, que ele fala lá, no artigo 1º, ele fala o seguinte: é dever de toda pessoa física ou jurídica colaborar na prevenção aos atos ilícitos e de violência praticados por ocasião de competições esportivas, especialmente os atos de violência entre torcedores e torcidas. O compliance ele vai muito mais além do que a própria diretoria, ele chega, vamos dizer, ao chão de fábrica, né? A própria segurança do torcedor. Porque quando a gente fala de compliance, de uma forma geral, a gente não está falando tanto em dinheiro, mas a gente está preocupado principalmente com o final, que é o próprio torcedor, porque ele é o cliente final do espetáculo, ele que paga a sua entrada, né? Ele que faz o esporte grande. Por quê? Porque hoje a gente vê nos estádios, antigamente as famílias ainda iam aos estádios, né? O cara levava a esposa, a namorada, o filho pequeno, para que ele pudesse ver uma partida de futebol. Hoje você já pensa 2 vezes se você vai levar a sua esposa, ou talvez você nem vá pelo medo que você tem da violência. Então, o compliance, tentando responder a sua pergunta, na minha opinião, hoje, ele não existe conforme deveria existir. E quando ele é entendido como uma responsabilidade, digamos assim, fim da própria polícia. E não é. A polícia, na realidade, ela fiscaliza, né? Mas a obrigação do torcedor de você pagar o seu ingresso, ter respeitado o seu direito de sentar na sua cadeira, não ser agredido, sair do estádio numa boa, isso aí é de todo mundo, são das organizações, é do organizador. Então, compliance a gente ainda tem que caminhar um pouco ainda, a gente tem que fazer, né, principalmente uma sensibilização muito grande dentro dos clubes, junto aos torcedores, junto às torcidas, para que a gente possa ter o ambiente perfeito de integridade. Eu acho que ainda está faltando ainda. Você falou em sensibilização dos clubes. A gente lembra, né, que a lei 13155, né, a lei de responsabilidade fiscal dos clubes, estabelece, né, o refinanciamento das dívidas fiscais e trabalhistas nos clubes de futebol, né? E para conseguir o parcelamento da dívida, o clube tem que aderir ao Profut, né? Mas muitos aí clubes, aí, até clubes da Série A, volta e meia, deixam de cumprir o estabelecido. Aí eu pergunto para vocês, os clubes não deveriam ter uma área de controles internos, compliance, governança, né, para mapear e entender, né,
as estruturas de risco, todas as estruturas de risco do clube, né, para ter aquele refinamento melhor, apurar o que está acontecendo em todas as áreas, ou é pedir demais isso para clubes e confederações e federações de esporte? Francamente, eu não acho que é pedir demais. Pelo contrário, os clubes que implementarem políticas de compliance, eles vão se beneficiar em médio e longo prazo. Mas eu gostaria de complementar o que o Zé Luiz falou, e para responder sua pergunta, Christian, o que é compliance? Claro. O compliance é uma palavra, é um conceito. Se for traduzir ao pé da letra, significa cumprimento ou conformidade. É estar em conformidade com a lei. Mas o conceito do compliance, ele é um pouco recente, ele ganhou muita força nos Estados Unidos, depois dos escândalos da Enron, que foi uma empresa que cometeu fraudes fiscais, fez lançamentos indevidos, falsos nos seus balanços financeiros, para simular uma saúde financeira que não existia, para convencer investidores a investir numa empresa que, na verdade, estava falida, tinha sofrido desfalques. Então, os Estados Unidos, como o arauto, né, do capitalismo e das novas técnicas de gestão, eles criaram esse conceito de compliance, aperfeiçoaram, aplicaram leis antigas com mais rigor e aperfeiçoaram leis de modo que, antigamente, quando você cometia um crime, ou uma inconformidade, ou uma fraude, que seja, cabia à polícia fiscalizar e prender. O compliance é uma mudança de mentalidade em que um sistema, um mecanismo de diminuição de riscos, que são chamados... É um programa de integridade, é como a nossa lei anticorrupção de 2013 se chama, programa de integridade. No Brasil, toda empresa que tem contratos com o setor público é obrigada, por lei, a implementar um programa de integridade. Esse programa de integridade faz justamente isso que você falou, Christian. Ele vai realizar a fiscalização de seus próprios atos. Então, essa é a mudança de paradigma. Antes era o Estado fiscalizando a organização. Agora é a própria organização fiscalizando ela. Como é que ela faz isso? Esse programa de integridade, ele tem vários mecanismos, como, por exemplo, cursos, palestras, workshops, due diligence, que são diligências investigatórias sobre uma empresa que você vai contratar para saber se essa empresa ela está em conformidade com a lei. Background checks, que é a checagem de antecedentes dos sócios, para saber se eles são ficha limpa, se eles vão entregar o produto ou serviço que eles prometeram. Existe também um mecanismo muito utilizado pelas empresas que é extremamente eficaz, que é o canal de denúncias. O canal de denúncias, ele funciona assim: você tem no seu site um telefone ou um e-mail que você pode enviar e fazer uma denúncia. Então, a organização, a empresa ou o clube de futebol, ela pode receber uma denúncia sobre qualquer pessoa do clube, qualquer pessoa da empresa, de qualquer pessoa, seja fornecedor, cliente, consumidor, ou um cidadão que mora perto e que está insatisfeito com alguma coisa. Esse informe, esse canal de denúncia, vai ser aberto uma sindicância para apurar, primeiro, a veracidade dessa denúncia, porque a gente sabe que existe muito denuncismo, existe muita calúnia. Agora, se o canal de denúncias recebe muitas denúncias de várias fontes sobre uma pessoa ou sobre uma empresa fornecedora, é óbvio que isso tem que ser checado, tem que ser auditado, tem que ser investigado. Então, esses mecanismos é que fazem com que, ao invés de somente o Estado, somente a polícia fiscalizar, a organização passa a ser fiscalizada pelos seus próprios stakeholders, pelo torcedor, pelo funcionário. Isso para evitar uma série de inconformidades que vão desde a gestão fraudulenta, pagamento de propina, favorecimentos. A gente sabe que tem muito gestor de empresa pública e privada que favorece fornecedores, empresas de familiares,
de parentes, às vezes são empresas fornecedoras que estão em nome de laranjas, mas na verdade é do próprio diretor da companhia. Marcelo, a gente vai até entrar nisso um pouquinho mais para o final, falando em relação a alguns clubes brasileiros. Mas em relação à pergunta que eu fiz dos clubes que... Você não acha as confederações, federações, ampliando para o José Luiz aí também a pergunta, não deveriam ter... Alguns já até têm algumas confederações, tá? Vamos ser sinceros aqui, mas eu digo mais para clubes, principalmente de futebol, não deveriam ter um departamento de compliance para analisar contratos de terceiros, altos salários. A gente vê também altas comissões assim, fora do contexto para empresários, né, para controlar, ver a adoção aí de procedimentos melhores para o bem-estar da entidade. Né? Na minha opinião, Cristian, eu acho que você está totalmente certo, mas eu acho que a gente precisava, né? Não adianta só esperar o bom senso das pessoas, o bom senso dos clubes. Eu acho que a lei ela tem que atuar de forma integral. E a nossa lei, o nosso estatuto do torcedor, né? Ele já está um pouco, né? A gente já tem que fazer uma atualização nele se a gente pensa em compliance, porque ele não prevê simplesmente o compliance. Se nós formos olhar a lei sob uma lupa, né, principalmente no seu artigo 5º, a entidade de administração do desporto ou liga que organizar a competição profissional de futebol deverá assegurar a existência e autonomia do seu conselho fiscal, estabelecer em seu estatuto ou contrato social, assegurando a existência e autonomia do seu conselho fiscal. O compliance, ele só pode atuar se ele tiver realmente autonomia. A diretoria de compliance, ele não pode, né, de forma nenhuma, estar sob a tutela do presidente, do vice-presidente ou qualquer grupo político dentro do clube. Então, eu acho que está faltando na lei uma atualização que coloque uma diretoria de compliance com a mesma equidade do conselho fiscal, porque, na realidade, o conselho fiscal é que vai fazer as apurações necessárias. Mas a diretoria de compliance seria aquele órgão que seria par e passo, estaria acompanhando todas as ações, todos os procedimentos, todos os processos dentro do clube em tempo real, para que depois o relatório pudesse ser feito, para que o Conselho Fiscal pudesse estabelecer as ações corretivas necessárias. Então, o compliance ele tem que ser colocado sob lei, senão as pessoas, na minha ótica, né, senão as pessoas não cumprem. São regras de governança? São. Todos deveriam ter? Sim. Mas, na maioria das vezes, as pessoas só fazem sobre a batuta da lei. Eu acho que precisa que o Brasil ele possa atualizar, né, o Estatuto do Torcedor para que ele possa alcançar um compliance de forma abrangente, que ele possa realmente exercer aquele papel que ele merece, né, que todos merecem. Porque, na realidade, todos querem isso, né? Todos querem ser tratados com integridade. Se você vai comprar qualquer tipo de mercadoria, você quer pagar por 1 quilo. Você não quer pagar por 850 gramas. Você quer realmente aquilo que você pagou. E eu acho que seriam boas iniciativas se a gente começasse já a pensar sobre isso. Na verdade, até as próprias marcas, né? Elas hoje já buscam instituições muito mais que tem uma estrutura, tem um compliance, uma estrutura muito mais séria, onde que ela tem a certeza que ela vai investir o dinheiro dela e não vai ter nada de errado lá na frente. Eu acredito que seria interessante, seria um ganho para clubes, para federações. Foi como o Cristian falou, algumas já têm departamento de compliance, algumas já têm até esse conceito muito mais enraizado na sua cultura, outros não. E no clube de futebol, eu acredito, não sou um especialista, mas também não lembro de ter ouvido clubes falar, tem um departamento, uma cultura de compliance aqui na minha empresa. Mas seria interessante até isso, essa troca. Seria uma transparência muito maior, né? Uma segurança até para os investidores, para as marcas, até para os sócios, porque não? Estou botando meu dinheiro nesse clube e o que eles estão fazendo, né? É uma transparência boa. Fala. A Controladoria Geral da União, ela já deu um parecer no sentido de que até as microempresas que prestam serviços para o governo, elas têm que ter um programa de integridade.
E eu penso, por que não os clubes de futebol? Os clubes de futebol são sociedades não empresárias, né? São associações. Só que o clube de futebol, ele tem uma renda, ele tem lucro, ele funciona como um verdadeiro negócio. E eles também utilizam alguns estádios... Muitas vezes tem faturamentos muito maiores que grandes empresas, né? Claro, o salário de um jogador de futebol é maior do que a maioria dos CEOs de empresas multinacionais no Brasil. Então, se o clube de futebol utiliza um estádio de futebol que é do Estado, mesmo que esse estádio esteja alugado para um consórcio, eu entendo que a lei deveria ser aplicada. E qual a importância disso? Antes da gente entrar no assunto de segurança orgânica, de monitoramento de torcedores pelas redes sociais para evitar confrontos, evitar problemas, que o Zé Luiz é especialista, né, em segurança orgânica, eu queria falar qual a correlação entre o compliance e a segurança orgânica. Porque as pessoas pensam assim, a pessoa vai fraudar o clube, vai roubar, o dinheiro vai desaparecer do caixa do clube. E o que isso tem a ver para a minha segurança, minha vida? Eu explico. Imagina que uma gestão fraudulenta ela é baseada na fraude, na expropriação, na apropriação indébita. Se o gestor ele fecha contrato com fornecedores com base, por exemplo, numa troca de favores, num conflito de interesse ou corrupção, se o fornecedor paga propina para o gestor, ele está garantido que a contratação dele é baseado no pagamento de propina e não na excelência na prestação de serviços. Aí você coloca, imagina o fornecedor responsável pela limpeza do clube. Talvez o clube não vai ficar tão limpo. Aí vai trazer baratas, ratos, doenças. E se o fornecedor for responsável, por exemplo, pelas instalações elétricas do clube? Se ele não tiver um serviço de excelência, ele pode deixar uma caixa de energia ultrapassada, ele pode não colocar as instalações em conformidade com a lei, em conformidade com as normas do Corpo de Bombeiros, e pode acontecer tragédias, como aconteceu no Ninho do Urubu, do Flamengo. Só para citar um exemplo, o Flamengo é meu time do coração, mas eu não posso também colocar embaixo do tapete isso. O que acontece é que o compliance ele é um programa de integridade para evitar todo tipo de problema, principalmente com relação a segurança das pessoas, não só questão. Acho que o Marcelo está com um probleminha no áudio. Está ouvindo bem, Marcelo? O seu final aí travou. Tá. Você entrou no Flamengo. Então é isso, é só para dizer que o compliance ele vai ajudar também na segurança do torcedor, se muito bem implementado. Eu ainda não vi nenhum clube de futebol com canal de denúncias. O canal de denúncias é o mecanismo de prevenção de fraudes e inconformidade mais importante de um programa de integridade. E eu não sei de nenhum clube de futebol que tem um canal de denúncia no seu site. Acho que o canal de denúncia, se tiver, né, Rômulo, vai bombar mais do que de sócio torcedor de compra de ingresso, né? Agora vamos mudar um pouquinho o tema. Você já falou aí desse monitoramento orgânico. Eu queria saber um pouco mais, até que você, o José Luiz é o especialista. Esse monitoramento via rede social, analisar as pessoas, não sei se é essa palavra, espionar as pessoas para ver se vai fazer algum problema, um conflito, como você disse. Como é que isso é feito? Bom, primeiro deixar claro aqui que as pessoas, às vezes, elas confundem inteligência com espionagem, que na realidade são coisas totalmente diferentes, né? Quando a gente fala de inteligência, né, basicamente para o setor que a gente está, o setor e para a missão específica, que é a segurança das pessoas, nós estamos falando de obtenção de dados. Obtenção de dados que hoje são dados livres, né, são fontes abertas em redes sociais. Essa inteligência situacional, ela não utiliza qualquer tipo de dado que não seja aberto, ou seja, um dado privado, né, um dado do WhatsApp, nada disso.
simplesmente as fontes que estão abertas. E essa capacidade, ela opera nos 3 níveis da internet. Ela opera na internet, que todos nós conhecemos aí do Google, nós operamos também na Deep Web, que é uma camada mais abaixo, e também operamos dentro da Dark Web, que é a camada mais profunda, né, da internet, em que geralmente são transacionados tudo quanto é conteúdo ilícito, né, vazamento de informações, senha de cartão de crédito, tráfico de drogas, tráfico de armas. Então, é uma camada escura da internet que muitos não conseguem, né, fazer esse acesso. Então, essa coleta de dados que é feita através de um monitoramento, ela pode ser feita através de uma cerca. Vamos supor, dados hipotéticos, né? Vamos lá, a gente vai fazer um jogo no Maracanã, um Fla-Flu. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma cerca, né, nesse estádio, vamos supor, de 50 quilômetros, para que a gente possa monitorar as redes sociais, para saber de forma aberta o que as pessoas estão falando nas redes sociais. Qual é a expectativa das pessoas com relação ao jogo, se o transporte do metrô, dos ônibus ali, o transporte público está funcionando a contento, se as pessoas estão se deslocando bem para esse estádio, se a polícia tem feito o seu trabalho, né, de fiscalização, de patrulhamento ali próximo, se de repente tem algum cambista fazendo, né, comercialização de ingressos ali naquele local, ou seja, todas as medidas necessárias e adequadas dentro da legalidade para que o torcedor e o espetáculo eles possam ser o ponto focal e possam se transformar numa festa, para que pessoas não possam se machucar, para que brigas não aconteçam, que assaltos não ocorram, e que todo tipo de, digamos assim, de atos ilegais, eles possam ser parados mesmo antes de se iniciarem, para que todos possam ir à festa e aí todo mundo sair contente e ninguém ter aquela sensação, poxa, aconteceu um assalto aqui, né? Ou aconteceu um incêndio, como aquele trágico incidente que aconteceu, que o Marcelo falou. Então, no final, quem ganha com tudo isso aí é o espetáculo, através da segurança que é proporcionada através de fontes abertas, sem qualquer tipo de ilegalidade. Por quê? Venhamos e convenhamos, né? A polícia, ela não tem condição, né? Pode ser o maior efetivo policial possível, de promover a segurança de todos os cidadãos, principalmente num evento, né, futebol. A gente não consegue, a gente vai colocar policiamento lá, o Estado vai colocar o policiamento que ele acha adequado, mas ele não consegue. E, ao mesmo tempo, a força policial, ela não consegue, né, em tempo real, antes, durante e depois do jogo, fazer um levantamento, uma coleta de informações, fazer uma análise que precipite as ações necessárias para que nós possamos dar segurança ao nosso torcedor. Então, é isso que hoje em dia falta. Eu até estou compartilhando com você aí também, Sim, perfeitamente. Vocês estão vendo bem aí ou está cortado a imagem? Pode subir um pouquinho. Tá bem. Melhor. Melhorou? Isso aí é um exemplo de... Né? Esse aí é um exemplo que vocês estão vendo, os telespectadores estão vendo um exemplo de escuta social, né? Em que determinados assuntos eles foram selecionados dentro das redes sociais para que a gente possa ter um retorno, possa ter um feedback. Isso aí é um mapa de escuta, em que a gente percebe ali, né, a grosso modo, as pessoas falando, né, comentando sobre determinados temas no Brasil. Tá, eu vou compartilhar agora um outro com vocês aqui também, que é bem interessante desse estudo também. Tá. É só subir um pouquinho. Perfeito. Aí nós podemos ver uma cerca digital, né, através dessa inteligência situacional, em que a gente consegue visualizar todos os posts que são colocados nas redes, né, sobre determinados assuntos de interesse. Vamos lá, para dar um exemplo disso aí. Vamos ver se a gente quer, de repente, saber sobre
torcida organizada, o que as torcidas organizadas estão falando, né? Se há alguma movimentação com relação à violência, se alguém está falando sobre invasão de campo, se alguém está falando sobre uma batalha entre duas torcidas, marcando qualquer tipo de local para que isso aconteça. As pessoas estão falando também sobre o transporte público, se o metrô não está funcionando, se de repente tem um portão que está aberto, se tem um local dentro do estádio que tem muita gente, que de repente pode causar qualquer tipo de incidente pela superlotação. Então, através desse mapa que vocês estão vendo aí, a gente tem os reportes necessários, através das redes sociais, para que nós possamos, né, em tempo hábil, fazer uma análise e poder informar para a segurança pública, né, as ações necessárias que devem ser feitas. Voltando, tudo isso para a segurança do torcedor e para a segurança do evento. Bacana. Muito bom mesmo. Eu queria entrar na última parte aqui do nosso bate-papo, que é a parte mais nervosa, né, Rômulo? Digamos assim, né? Marcelo e Zé Luiz, né? Vocês têm acompanhado aí os noticiários dos clubes brasileiros, principalmente... Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Tá. Para mim aqui deu um eco aqui. Principalmente aí do Cruzeiro, né? Que caiu aí para a Série B, e do Santos, né? No Cruzeiro agora, ex-dirigentes aí foram indiciados aí pelos crimes de apropriação indébita, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, né? O Cruzeiro teve quase 40 milhões, eu vou até repetir o número, quase 40 milhões de pagamentos irregulares ou suspeitos entre de 2017 a 2019. Né? Uma empresa aí de inteligência fez esse estudo aí, essa pesquisa. Né? Uma das coisas que chamou mais atenção aí, né, nessa pesquisa de inteligência foi com os dirigentes do Cruzeiro usavam um cartão corporativo que era usado de forma irregular, né? Até casas noturnas, casas de massagem, enfim. Além disso, comissões enormes pagas a empresários, jogadores, aumento de salários estranho para os atletas. A folha salarial do Cruzeiro era uma das mais caras do Brasil, né, Rômulo? Um absurdo. Comissões pagas a empresas vinculadas a dirigentes do próprio clube. E falando um pouquinho do Santos, o Conselho Fiscal do Santos havia apontado quase 30 mil em gastos para fins pessoais também no cartão corporativo, né, da atual gestão, né, que não tinham sido justificados nem reembolsados. Né. Isso foi um dos motivos para o pedido de reprovação das contas do clube, né, além de erros jurídicos e altas comissões, como eu já disse, para empresário. É o tipo de situação, né, José Luiz e Marcelo, que não só acontece com Cruzeiro e Santos. A gente citou os dois aqui, que são dois clubes grandes, que estão em evidência. A gente vê esse tipo de problema acontecendo em outros também, né? E a falta de um setor de compliance nos clubes só ajuda a continuar, né, com essa situação, né? Eu não conheço o caso do Santos, eu não estou acompanhando, eu acompanhei um pouco o caso do Cruzeiro, até porque ele teve uma exposição midiática muito maior, muito grande, e talvez isso tenha sido até de interesse do próprio clube ou da atual gestão. O fato é que a nova gestão do Cruzeiro resolveu investigar a gestão anterior. Então foi feito um trabalho de auditoria onde foram apurados gastos indevidos com cartão corporativo, inclusive em casas noturnas, para se chamar assim, né? Eu acho que o cartão corporativo ele é um excelente mecanismo de despesa. Quem já usou o cartão corporativo, quem já implementou na sua organização sabe, ele facilita muito operacionalmente, ele facilita muito contabilmente, né? O contador adora cartão corporativo porque as despesas já vêm discriminadas, fica muito mais fácil fazer os lançamentos. Só que aí volta aquela questão do conceito moral. Não adianta você ter um cartão corporativo
que facilitaria a vida do clube contabilmente, até fiscalmente, porque você vai ver a despesa vai estar impressa lá na fatura do cartão. Mas se você não tiver o conceito moral, a pessoa que recebe o cartão corporativo tem que ter conceito moral. Com relação a essa investigação, acho que ela foi muito proveitosa para o Cruzeiro, porque ela expôs um problema que é do Cruzeiro, mas também um problema nacional de vários clubes. Eu acho que o Cruzeiro ele teve a coragem de se expor e de colocar os seus problemas internos para toda a sociedade, e o Cruzeiro vai sair mais forte disso, tá? O Cruzeiro está dando um exemplo de transparência, de integridade. Eu só acho que a gestão do Cruzeiro, a gestão atual, ela fez muito bem investigar a gestão anterior, mas ela também deveria fazer o dever de casa para que isso não voltasse a acontecer. E ela faria isso se ela implementasse um bom programa de integridade dentro do clube. Porque não é só a gestão passada que é fraudulenta. A gestão atual também pode estar envolvida, não o gestor, mas pessoas de outros níveis de gerenciamento podem estar envolvidos em favorecimentos. E um setor de compliance independente, como o Zé Luiz colocou, ele facilitaria essa fiscalização, essa auditoria. E como é que a gente faz um departamento de compliance independente? A gente coloca no estatuto aquilo que o diretor de compliance tem que fazer. Como, por exemplo, não dá para sair investigando todo mundo, isso é muito caro. Mas pode ser feito auditorias aleatórias. Por exemplo, o clube pode definir no seu estatuto ou no programa de integridade, nas suas políticas de integridade, que serão realizadas 7 auditorias preventivas e aleatórias envolvendo todos os funcionários de todos os níveis, por sorteio, digamos assim. Essas pessoas seriam investigadas para saber se elas tiveram aumento do patrimônio ou da renda incompatíveis com o salário. É o que a Receita Federal chama sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a renda declarada. Ora, se a pessoa ganha 20 mil por mês, mas ela aparece com carros de 200 mil, compra imóveis, é óbvio que está acontecendo alguma coisa, tudo tem que ser apurado. Pode ter sido uma herança, ela pode ter outros negócios, ela pode ter ganhado na loto, pode ser. Mas esse tipo de mecanismo, essas diligências investigatórias, essas auditorias prévias, realizadas aleatoriamente, por sorteio, sei lá, pelo número de matrícula do funcionário que sai lá na loteria, por exemplo. Um exemplo, como que vai ser feito esse sorteio? Cabe cada clube decidir, mas se fizer essas auditorias, o fraudador ele nunca sabe quando ele vai ser auditado. E se já tiver uma verba destinada a esse tipo de ação, isso pode impactar numa redução da fraude. Outra coisa também que impacta na redução da fraude é a mudança de mentalidade com relação à exposição do fraudador. Antigamente, as empresas, clubes, quando elas sofriam um baque, um desfalque, os gestores tinham uma premissa de que a exposição desse fato na mídia poderia impactar negativamente na marca. Isso não deixa de ser verdade. Só que, quando você não expõe o fraudador, você está premiando ele, que o crime compensa. Quando você expõe o fraudador, você não só expõe o nome dele como uma pessoa que vai responder pelos seus atos, como também você inibe os atos futuros. É um fator de inibição para que outras pessoas possam fazer. Isso não é 100% garantido, mas eu tenho certeza que a exposição do nome do fraudador, a responsabilização penal e civil com a cobrança dos valores que foram desviados e a punição, a condenação do fraudador, ela serve também como um freio para ações de novos fraudadores. Isso não é 100%, claro, tem pessoas que são psicopatas, elas não estão nem aí para a consequência, mas um ou outro vai pensar, olha, eu acho que aquele clube não vale a pena, eu não quero participar porque eles têm aqui um mecanismo, eles podem me investigar sem eu saber, está previsto no estatuto. Então, eu coloco dessa forma.
O Marcelo, você até falou uma coisa aqui interessante aqui, né? O pessoal defende muito que os clubes têm que virar empresa para o controle ser maior. Só que você falou uma coisa que é bacana em relação aos clubes atualmente. Os próprios clubes, hein, Rômulo, associativos, eles podem colocar algum termo Oi? No estatuto. No estatuto, sim, no estatuto, que o presidente ou os dirigentes paguem com seus próprios bens, né? Não precisa virar um clube empresa para fazer isso. Atualmente, só mudar o estatuto, né? Isso é bem interessante. A gente vê tantas pérolas aí na imprensa falando, não, tem que virar clube empresa, porque aí pode se pagar com seus próprios bens, aí assim o dirigente, entre aspas, não vai poder burlar, né? Christian, até porque a gente conversou recentemente com o Gabriel Lima do Real Valladolid, e ele falou, olha, foi obrigado a virar empresa os clubes aqui na Espanha, e não foi por isso que eles deixaram se de endividar e de fazer atividades não tão convencionais. Então, não adianta nada virar empresa se não tiver a cultura, não tiver a mudança. Se não os profissionais. Não é receita de bolo, né? Eu acho que não é receita de bolo. Aqui tem que virar empresa. Acho que cada clube deve saber o seu modelo de gestão. A gente tem bons exemplos na Europa, principalmente de clubes que viraram empresa e de clubes que não viraram empresa, né? O que falam do clube virar empresa, na verdade, Christian, é a mentalidade, é a gestão empresarial. O clube ele não pode virar uma empresa no sentido de uma sociedade anônima, porque não vai distribuir ações do clube na Bolsa de Valores. Também não pode virar uma sociedade limitada, porque senão vai ter gerência de sócios. O clube é uma associação esportiva, sempre foi. É um lugar onde nós levamos nossa família para tomar um banho de piscina, onde a gente deixa nossas crianças para aprender a jogar futebol, para aprender a lutar judô. O clube de futebol é o esporte mais famoso do Brasil, e eu acho que é o esporte mais famoso do mundo. Mas um clube de futebol não é só futebol. O clube de futebol tem várias modalidades esportivas. Não é transformar o estatuto da associação esportiva, clube de futebol, em um contrato social de uma sociedade empresária, mas é ter a visão do empreendedor, é uma gestão mais parecida com a gestão de uma empresa, principalmente aquelas empresas que têm uma gestão mais profissional, como as empresas, por exemplo, que operam, que listam ações na Bolsa de Valores. Atualmente está muito em moda o conceito de empresa ESG, que é aquela empresa que se preocupa com o ambiental, o social e a governança corporativa. É aquela empresa que não agride o meio ambiente, é aquela empresa que não ofende a comunidade em torno dela ou do qual ela influencia, e tem uma governança que é pautado nesse princípio do conceito moral e no conceito profissional. Eu acho que é isso, a mudança de mentalidade. Não adianta mudar o estatuto se as pessoas são as mesmas, se você não tem mecanismos de contratação, se você elege um gestor fraudulento, se você contrata funcionários sem fazer uma pesquisa de antecedentes criminais, ou contrata o funcionário porque ele é amigo do amigo que pediu para você arrumar um emprego. Isso acontece bastante. E nós temos casos de empresas que quebraram por causa disso. Contrata o sobrinho, contrata o namorado da sobrinha, e paga altos salários, e o cara não fazia nada. Então, é a mesma mentalidade. Empresas de sucesso não tem essa, não. Se você é parente, você não vai trabalhar aqui. E se trabalhar, você vai receber a mesma coisa e vai ser demitido como qualquer pessoa. Essas empresas são bem-sucedidas, quando elas aplicam a lei, independentemente da pessoa. Tem que ter resultado, né? Christian, acredita aí no que você falou, principalmente sobre o caso, esse case dos grandes clubes, né? É um case a ser estudado, com certeza, né? Porque nós temos um triângulo da fraude, digamos assim, que tem 3 vértices, né? Num vértice você triângulo da fraude, é isso? Triângulo da fraude. Você tem um elemento motivado. É aquele cara que já trouxe dentro dele, né, todo aquele arcabouço de mau-caratismo, né? É aquele cara que está pronto, de repente, a fazer um ato que não seja um ato ilegal. Então, ele está motivado. O outro vértice, ele tem
na realidade, tem a oportunidade de fazer. Ele encontra que aquela oportunidade, eu quero, a oportunidade está aqui na minha frente. E, para terminar esse triângulo, o outro vértice, na realidade, é a falta de vigilância. Então, quando nós juntamos o elemento motivado, que ele tem uma oportunidade em suas mãos e não tem ninguém olhando, ou não tem nenhum mecanismo de controle, né, que possa fazer a sua fiscalização, a fraude acontece. E ela acontece em todos os níveis, né? Tanto é que aconteceu no clube de futebol. Mas eu repito, porque não teve, né? E não tinha até aquele determinado momento uma diretoria que tivesse autonomia. Porque uma diretoria de compliance, ela tem que ter autonomia. E volta a bater nessa tecla, a lei tem que ser atualizada, para que ela possa comportar esse mecanismo... atualizada e mais rígida. Para que ela seja mais rígida. Porque a partir desse momento que você tem uma diretoria de compliance em que existe uma figura ali que é o compliance officer, né, o responsável por isso, que ele tem autonomia para poder fazer auditorias periódicas, né, inopinadas dentro da estrutura administrativa de um clube ou de uma empresa, as pessoas pensam 3 vezes antes de fazer qualquer ato que, de repente, venha se caracterizar numa fraude. Então, os controles eles são necessários para que não haja qualquer tipo de fraude. E, depois disso, tem a cultura, né? É verdade. A cultura que é complicada, né? A cultura, principalmente aqui na América Latina, é um pouco complexa, né? A cultura do se dar bem, né? Da malandragem, principalmente no Brasil, né? Pessoal, tudo que é bom dura pouco. Estamos aqui há 56 minutos já com essas duas feras, né, Rômulo? Uma aula aqui de compliance, o José Luiz da Cadima Intelligence e com o Marcelo Montalvão da Montax Inteligência. Foi um bate-papo bem legal, né, Rômulo? Aprendeu? Aprendi muito. E você? Muito legal, fiz várias anotações aqui, era um tema realmente muito pertinente nessa conjuntura do esporte nacional, do esporte brasileiro, por que não do esporte mundial. Muito, muito legal. A gente espera aí no futuro breve ver mais compliance, mais gente tomando esse chá do Luiz aí no esporte. É verdade. O Zé Luiz, eu te agradeço aqui e suas palavras finais aí. Obrigado pela disponibilidade. Olha, nós agradecemos aqui a todos aqui que estão conosco, né, que se interessaram por esse tema e que acompanham o Christian. Agradeço a iniciativa, Christian e Rômulo, né, de trazer esse tema tão importante que, às vezes, ele é negligenciado por muitos, porque muitos não querem, realmente, para que continue do jeito que está. Muito obrigado a todos. Marcelo, meu amigo, obrigado aí mais uma vez. A iniciativa que partiu também, a gente tem que lembrar aqui, viu, pessoal? A iniciativa aqui, a pauta foi produzida aí pela dupla aí, ó. Vamos levar a compliance pro programa. Bacana aí, bem legal, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa, e eu agradeço a audiência, aos amantes do futebol, aos torcedores que se preocupam com questões de segurança, e a dica que eu dou para os torcedores é a seguinte: mandem e-mails para o seu clube, mandem e-mails para os gestores do seu clube, para o presidente, coloca nas redes sociais lá, no Instagram, no Facebook, dos gestores, cadê o programa de integridade de vocês? Cadê o canal de denúncia para eu denunciar? Eu não quero denunciar no Facebook, eu quero denunciar no canal de denúncias, porque o canal de denúncia vai ser responsabilidade do diretor de compliance e fiscalizado pelo poder público, porque quando acontecer uma tragédia livre ou um problema de governança, a primeira coisa que o fiscal, o governo vai perguntar: vocês têm programa de integridade? Sim. Ok. A multa vai ser menor, então. E cadê o mecanismo? Quais são os mecanismos de prevenção? Cadê o canal de denúncia? Cadê as denúncias do canal de denúncia? Se não tiver isso, a multa vai ser maior. Tá certo? Muito obrigado a todos. É isso. Pessoal de casa, muito obrigado aí, Gabriel, Estúdio Quintanilha, Fotografia, Armineide, Gustavo, Marcelo, toda a turma aí que participou aí, enviou pergunta. Obrigado aí pela participação. E, pessoal, boa noite. Até o nosso próximo programa. E, Rômulo, obrigado aí mais uma vez. Tamo junto, irmão.
Eu que agradeço. Até a próxima. Pô, já ia esquecendo de você reparou, né? Nada. É porque a gente falou muito hoje aí durante o dia aí, rapaz. Aí esqueci até de despedir. É isso, pessoal. Obrigado, boa noite. Até o nosso próximo programa. Falou, pessoal. Grande abraço, se cuidem. Boa noite.